Beleza, boa tarde, boa noite, bom dia a todos que seguem esse canal. A gente da última vez falou sobre o capítulo 3 de Hebreus. Quando a gente estuda a palavra de Deus, é importante ter uma ideia principal daquilo que amarra, daquilo que está orbitando, daquilo que está segurando e explica o porquê foi escrito aquele compêndio, aquele escrito, né? No caso de Hebreus, a ideia principal é combater, silenciar, abafar a voz daqueles que querem judaizar o cristianismo. O escritor de Hebreus teve essa intenção. E ele começa então, no capítulo 1, 2 e 3, a exaltar a posição de Cristo sobre várias figuras importantes para o judaísmo, principalmente para os judeus, que eram muito estéticos, se guiavam muito pela aparência, e principalmente os próprios cristãos que se convertiam a Cristo estavam sendo tentados a juntar, fazer uma mistura da tradição do Talmud às palavras de Cristo, forçadamente misturar a interpretação dos fariseus, dos estudiosos daquela época, com as palavras de Cristo. Então, ele começa a lançar Jesus sobre todas essas figuras, sobre os anjos, sobre todas essas imagens que eles tinham de perfeição, de excelência, sobre Moisés até. E nesse capítulo 4, ele vai falar sobre um perigo, mais um perigo, que se refere à fé vazia. Que Tiago, em outra ocasião, nós conversamos também, Tiago, sobre o perigo da fé vazia. Uma fé vazia. O povo judeu, quando foi tirado do cativeiro, ele andou por um deserto, rumo à terra prometida. A viagem era para ser menos de um mês. Só que eles ficaram no deserto do Sinai e andaram ao redor das cordilheiras, das montanhas do Sinai, por mais de 40 anos. Mas por que, Gadiel, se a viagem era menos de um mês até chegar lá? Porquanto o povo manifestou uma fé vazia. Uma crença em apenas de palavras. Uma religião, né, digamos assim, se a gente for falar, vazia, sem propósito, sem ação. Isso quer dizer o quê? Que o povo que andou 40 anos ali no deserto, que tinha saído, que tinha visto os milagres poderosos, castigando os deuses da nação do Egito, tinha visto a mão poderosa de Deus humilhando o Egito, seus deuses, não entrou, apesar de ter visto e provado da mão poderosa de Deus, não entrou. Agora a gente entende o porquê Jesus fala: bem-aventurados aqueles que não me viram, que não viram, mas creram. Esses são bem-aventurados, porque estes entrarão na terra prometida, né? Essas pessoas viram o maná, viram as 10 pragas, viram o açoite contra os primogênitos do Egito, viram os milagres, a pedra jorrando água, viram várias situações miraculosas ali. Um povo escravo sendo liberto por milagres de Deus. Mas por que não entrou, Gadiel? Por que não entraram? Por causa de que tinham uma fé vazia. Ou seja, eram desobedientes às instruções do profeta de Deus, Moisés, naquele então. Hoje, Deus nos fala pelo Filho
Filho, e ele o estabeleceu como o autor e consumador de nossa fé. Se desobedecermos à mensagem das boas notícias do reino de Deus e da messianidade de Jesus Cristo, não entraremos na terra prometida. Não entraremos na terra prometida. Quando a gente observa então o capítulo 4, é abordado esse tema. É abordado essa ameaça contra o povo de Deus, porquanto não se submeteu às ordens de Deus dada por Moisés. Então, o nosso Moisés atual é Jesus Cristo. O nosso Moisés atual é Jesus Cristo. Se a gente não se submete a Jesus, a palavra de Deus, a gente não vai entrar no descanso eterno. Não vai entrar. Pode ser judeu, pode ser budista, pode ser taoísta, pode ser o que você quiser. Mas se você não se submete em obediência, ou seja, numa fé que não é vazia, uma fé que tem ação, somente assim você pode entrar no descanso. Beleza? Somente assim você pode se unir ao verdadeiro descanso. A gente vai ver mais pra frente o que é o verdadeiro descanso. Tá. Vamos voltar para o capítulo 4. O capítulo 4 de Hebreus, ele se divide em duas grandes partes. A primeira parte vai abordar o tema sobre o descanso verdadeiro, o sábado, né? O descanso verdadeiro. Qual é o verdadeiro sábado para o cristão? Isso vai ser abordado dos versículos 1 ao 13. A segunda parte vai dos versos 14 ao 16, dando início ao tema sobre o sacerdócio de Jesus, finalizando o capítulo. Beleza? São essas duas partes. São essas duas partes que então vai abordar o capítulo 4. O tópico, a primeira parte, né? Os tópicos da primeira parte consegui isolar do tópico A ao tópico E. O tópico A vai falar que os judeus que reconhecem a messianidade de Jesus Cristo vão entrar no verdadeiro descanso. Olha, muita gente tem uma confusão. Que o povo de Deus é o judeu e o cristão. Não, o povo de Deus é aquele que reconhece a Jesus Cristo. É aquele que reconhece a Jesus Cristo. Existe só um povo. Existe só um povo. Todos aqueles que reconhecem a Jesus Cristo como seu Messias, apenas esses são o povo de Deus. Porque o povo da antiga aliança vivia nas sombras, esperando o Messias. Vindo Cristo, ele já se manifestou e já estamos na luz. Não vivemos mais na sombra, daquilo que parecia ser figura. Jesus Cristo manifestou, ele foi a palavra feita carne. Ele é a palavra feita carne, ele é o cumprimento da promessa. Então, judeu e não judeu, que não se entrega a Cristo, ele não é povo de Deus. Simples assim. Deus o estabeleceu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Né? O tópico B. Tendo em vista outra coisa. Não existe outro caminho para o céu, para o descanso verdadeiro, para a presença de Deus. Somente através de Cristo. Não existe história de Talmud, não existe história de Cabala, não existe mais história de nada. Só através de Jesus, a palavra viva, feita carne, Jesus Cristo. O autor e consumador da nossa fé, que nos leva para o céu. É ele que nos leva. B. A fé se manifestada pela obediência a Cristo, que é o Evangelho. A fé verdadeira dos eleitos, daqueles que Deus está operando nele a salvação. A fé é uma marca que se manifesta com obediência ao Cristo e ao Evangelho. Beleza? Somente essa verdadeira fé tem poder salvífico. E essa fé não é desenvolvida pelo ser humano. Essa fé é um dom de Deus. Por isso que Efésios fala. É dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque fomos feito obra de Deus, separados para vivermos as obras que ele separou para a gente
viver diante da fundação do mundo. Então, o cristão ele é salvo não por esforço, mas pela graça de Deus. E essa graça se manifesta nele como? Vivendo as obras que ele separou de antemão. Como a gente conhece essas obras, Gadiel? Lendo as Escrituras, seguindo as instruções dos apóstolos, seguindo as orientações de Jesus. Né? Somente assim a gente consegue viver. Não pelo esforço, mas pelo poder do novo nascimento, que se dá pelo Espírito Santo, quando a pessoa, né, começa a viver unida a Cristo. C. Jesus é o verdadeiro descanso. O escritor aos Hebreus, ele começa a destrinchar, descascar uma verdade. Jesus é o descanso verdadeiro. A salvação era, na antiga aliança, era por obras. Obras que você tinha juramentado diante de Deus constantemente praticar. Visto que o ser humano é falho, era necessário que, quando se infringisse um delito contra Deus, segundo a primeira aliança, aliança mosaica, para acalmar a ira de Deus, a espada da justiça de Deus contra os penitentes, era necessário um inocente ser morto. Um inocente. Um cordeirinho, um animal que não tinha nada a ver com aquele pecado daquela pessoa, tinha que ser morto. Mas isso era para apenas aliviar a ira de Deus, satisfazer por um momento. Mas o perfeito Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, no Calvário, no Monte da Caveira, já foi morto e derramou seu sangue. Por isso que somente através de Jesus Cristo temos o acesso ao descanso eterno, à Terra Prometida. Essa história dos hebreus até chegar à Terra Prometida é uma maquete, né? É uma prefiguração de como é a vida cristã. Muitos estão no conjunto daquele monte de pessoas indo para a Terra Prometida, mas nem todos entraram daquela geração, nem todos, apenas José e Caleb, que eram obedientes, tinham fé obedientes, entraram na Terra Prometida. Então nem todos que estão na igreja, nem sequer, quem sabe, os líderes vão entrar no descanso. Perceba, de 12 milhões, é o aproximado, de judeus que saíram do Egito, 2 apenas. Olha, nem Moisés entrou, para você ter uma ideia. Nem Moisés, o próprio aliancista, a própria pessoa que fez as leis, não entrou na Terra Prometida. Por incrédulo, para você ter uma ideia. Então, quem entrou? José e Caleb, daquela geração. Por quê? Porque tiveram fé obediente. Porque pela graça manifestaram uma fé obediente. E entraram no descanso. Mas temos aquela geração não entrou. Mas existe um outro espaço. O Davi escreveu nos Salmos e o escritor aos Hebreus, ele destaca isso. Mas como a gente vai fazer então, diriam os hebreus daquela época? A gente está tão acostumado com o Talmud, com a lei mosaica. Como a gente faz? Então, aquele escritor fala, Deus estabeleceu hoje não endureçais o vosso coração. Se hoje escutares a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Os judeus até hoje têm esse problema. Você pode ler o Salmo 21, você pode ler o próprio Moisés, as escrituras do Moisés a respeito falando do Messias. Você pode ler Isaías 53, você pode ler Ezequiel, Jeremias, que tem muitos sinais, muitos versículos que falam a respeito do Messias, que Jesus se encaixa perfeitamente. Existem mais de 800 profecias que se cumprem em Cristo, na vida e na morte e na ressurreição de Cristo. Você pode comprovar para eles, e eles endurecem o coração e não reconhecem a Cristo como o seu Messias. E esses não têm descanso. Não. Você pode perceber que até hoje a maioria não tem descanso. Olha as guerras de Israel, as guerras.
Você acha que ali reina o príncipe da paz? Não reina. Eles terão e continuarão a ter guerra sempre, porquanto não se entregam a Cristo. Não se entregam a Cristo. Mas ele fala: se hoje ouvis a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Né? Mas e até o endurecimento do coração do próprio ser humano, tipo, a pessoa pode falar: vou endurecer meu coração, não vou acreditar nisso. Até a própria palavra tem poder para penetrar nesse coração duro. Quando o judeu, por isso que Paulo ele tinha essa além do amor patriótico pelos seus irmãos israelitas, ele tinha ele tinha essa percepção de que se ele fosse nas sinagogas anunciar quantas vezes possível, o máximo possível, ele iria arrancar muitos da cegueira, da escuridão. Como? Pregando as boas novas, anunciando: Jesus é o Messias. Ele fez sinais, ele ressuscitou mortos, ele controlou os elementos, ele andou sobre as águas, ele expulsou os demônios. Ele fez sinais, gente. Olha só o que Isaías falou sobre que ele carregaria sobre si as nossas enfermidades. Olha, ele já fez isso lá na Galileia. Olha só, gente. Ele, além de tudo isso, ele morreu e ressuscitou. E aí? Vamos crer em Jesus, porque ele voltará por segunda vez e ele vai pagar cada um segundo suas obras. Não sejam duros de coração. Essa mensagem tem que ser pregada até hoje para os judeus. Para todos, mas principalmente para os judeus. Né? E essa palavra vai penetrar no coração. Porque ele fala: a palavra de Deus é poderosa, é como uma espada de 2 gumes que penetra até a alma do espírito. E nada se esconde dela. Tudo fica nu diante dela. Então, não adianta endurecer o coração. Se a pessoa que tem um coração duro ouvir constantemente a palavra de Deus, não tem que se resista. Ela vai se entregar. Tem que se resistir. Se ela for uma pessoa eleita de Deus para ser salva, não adianta. A palavra vai penetrar e vai fazer efeito. Beleza? A segunda parte possui os tópicos A, B, C. E o primeiro tópico fala sobre todos que mantêm a sua declaração de fé em Jesus Cristo têm um representante diante de Deus. Né? Antigamente, para se apresentar diante do rei, você tinha que ter algum representante. Se você desse um passo, se você falasse uma palavra errada, sem um representante, você era decapitado na hora. Imagina a sua importância dos reis terrenos. Imagina a importância de ter um representante diante de Deus. Imagina ter um representante digno diante de Deus, capacitado diante de Deus. Porque existem advogados, mas é um advogado de porta de cadeia que só quer ganhar dinheiro? Não, esse nosso advogado Jesus está sobre todo, ele é perfeito. Ele se fez carne, habitou entre os homens, e nós vimos a sua glória, como o direito do Filho de Deus. Ele sabe, ele foi tentado, mas ele venceu tudo. Não caiu em pecado. Ele pode nos socorrer em nossas fraquezas. Por isso que ele é nosso sacerdote. Que eu intercedo por Maria, que Buda, que Maomé, que eu sigo as predições de Nostradamus. Esquece. Que eu sigo o I Ching, que eu sigo o taoísmo, que eu sigo... Esquece. Que eu sigo Lao Tse. Não, esquece. Se você quer salvação de sua alma, só Jesus pode te representar. Por que ele fala isso? Porque parece óbvio para nós, mas para os judeus é um escândalo. Porque eles tinham os anjos como representante. Né? Quando você estuda o Talmud, a tradição dos judeus até hoje, eles têm o tal do Metatron. Eles têm o tal do anjo Gabriel, o anjo Sedebequiriel, o Azazel, um monte de coisa estranha. E eles são sérios nessas coisas e intercedem, oram para esses anjos. Mas é errado. Ele está corrigindo os escritores hebreus. Olha, sou Jesus, é o verdadeiro advogado. Ponto B. Jesus é o único verdadeiro mente que pode nos defender diante do trono de Deus. Por excelência, né? Eu tinha falado sobre isso. Foi tentado em tudo, mas não pecou. C. Sendo apenas Jesus Cristo nosso intermediário diante do trono de Deus,
é que podemos conhecer a graça e a misericórdia para as nossas necessidades. Agora, um ponto interessante. Que fiquem em letra alta, caixa alta. Necessidades. Nossas ostentações. Nem caprichos. Não. Necessidades. Né? O Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha no teu reino, seja feita a tua vontade, que na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos hoje. Essa é a oração correta. Ah, Deus, o Ferrari de hoje dá-nos hoje. A mansão de hoje dá-nos hoje. Ô, Senhor. Ah, não. É a nossa necessidade. E a maior necessidade do ser humano é salvação. Salvação da alma. Consolação. Descanso. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Só através de Jesus Cristo podemos conhecer a misericórdia. A lei que pune, que derrama sangue, que é o ministério da morte da aliança, primeira aliança, veio por Moisés, que mostra o caráter de Deus e a justiça punidora de Deus. Mas a graça e a misericórdia vieram a ser conhecidas por intermédio de Jesus Cristo. Que possamos nos manter fiel a essa declaração de fé cristã, que é Jesus é o nosso Messias e nele temos o nosso verdadeiro descanso. Amém.